Você sabe por que esse tipo de fonte se chama fonte chaveada? Essa foi uma dúvida minha por muito tempo e nesse vídeo eu vou explicar o motivo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva em nosso canal e ative o sino para receber as notificações. Eu vou usar essa fonte aqui para poder explicar, que é de fixação em trilho DIN, mas esse conceito se aplica também às fontes de plugar na tomada e às do tipo colmeia, que são inclusive ainda mais tradicionais que essa aqui. O princípio de funcionamento é o mesmo, apesar de que cada projeto vai ter as suas particularidades, obviamente. Tanto as fontes de fixação em trilho quanto as do tipo colmeia e as de plugar na tomada são vendidas pela Brasiltec. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para quem quiser orçar ou adquirir conosco. Então vamos lá. Essa fonte aqui é bem fácil de abrir, por isso eu optei por ela. São apenas duas travas aqui nas laterais, que inclusive eu já soltei para agilizar aqui a demonstração. Reparem no transformador dessa fonte. Olha como ele é pequeno. É uma fonte de 30 watts, pouco mais de 1 ampere, mas repara como esse transformador aqui é pequenininho. Ele é muito, mas muito menor do que um transformador de uma fonte comum, dessas mais antigas, considerando as mesmas tensões e a mesma potência também. E isso é ainda mais discrepante nos modelos de potência maior. O motivo disso ser possível é justamente o fato dela ser uma fonte chaveada. Em uma fonte comum, com saída de tensão contínua, nós teríamos um transformador que vai reduzir a tensão e uma ponte retificadora para tornar esse sinal de tensão contínuo. Aqui positivo e aqui negativo. Nesse caso, nós temos uma onda de tensão que vai ser dessa forma aqui. Aqui no transformador nós teríamos uma senoidal, porém com a ponte retificadora com 4 diodos nós conseguimos jogar a onda de baixo aqui dessa senoidal, o semiciclo negativo, para o semiciclo positivo. Então nós teríamos algo parecido com isso aqui. É possível ainda colocar um capacitor nessa saída. Esse capacitor ele é responsável por diminuir o ripple, que é basicamente essa oscilação dessa tensão entre o ponto máximo e o ponto mínimo aqui. E nesse caso o capacitor manteria esse sinal de tensão por um tempo. O capacitor ele ficaria carregado por um tempo, mantendo o nível de tensão um pouco mais alto. E consequentemente a tensão média ela acaba subindo também nesse caso. E ficaria algo parecido com isso. Nós teríamos ainda uma pequena variação, mas ela seria muito menor do que a variação sem esse capacitor. É lógico que aqui ainda iriam mais elementos de proteção, de filtragem, mas eu estou querendo explicar só o básico mesmo, o princípio de funcionamento dela, para que nós possamos entender mais sobre a fonte chaveada. A fonte chaveada também tem um transformador, mas ele trabalha de maneira diferente. A entrada dele é chaveada. Temos aqui uma chave que vai permitir ou não que a tensão chegue até a entrada dele. E por esse motivo o nome é fonte chaveada. E para que serve essa chave? Para controlar a frequência em que esse transformador opera. Dessa forma é possível reduzir drasticamente o tamanho desse componente. Na fonte chaveada, o sinal ele é retificado, depois filtrado, depois passa pelo transformador, que é acionado pela chave, que por sua vez é comandado por um circuito de controle. O sinal de saída do transformador é assim, retangular. Aí ele é novamente retificado e filtrado. O ripple, nesse caso, considerando a alta frequência de chaveamento, que é na casa das dezenas ou centenas de kHz, já é bem menos significativo. Aí com a filtragem, o gráfico de tensão fica praticamente plano. Até porque a carga do capacitor, nesse caso, precisa armazenar a energia por um tempo muito menor. Esse controlador aqui ainda coleta um sinal de tensão aqui da saída para poder corrigi-la em tempo real. Assim, a tensão de saída não varia de acordo com a carga. Em uma fonte convencional é normal ocorrer uma queda de tensão à medida que a carga aumenta. A fonte chaveada é estabilizada graças a essa realimentação e impede que isso aconteça, inclusive se a tensão na entrada oscilar. Ao contrário da fonte convencional, que quando há uma variação na tensão de entrada, a tensão de saída varia proporcionalmente, aqui existe um range de tensão, que nesse caso é de 100 até 240 volts, onde a tensão de saída não se altera. Além disso, é possível aumentar ou diminuir um pouquinho a tensão de saída através desse potenciômetro aqui no cantinho da fonte.
Analisando essa fonte aqui, é possível verificar alguns componentes. Eu não sou especialista em eletrônica, então não vou entrar em maiores detalhes. Vou falar somente dos componentes principais. Logo depois dos bornes de entrada, nós temos o fusível. Se sua fonte parar de funcionar completamente, se nem o LED ligar, é possível que ele tenha queimado e aí vai ser muito fácil de reparar. Aqui um capacitor e um indutor que fazem um filtro para atenuar o ruído gerado pelo chaveamento em alta frequência aqui da fonte e ele não prejudicar outros equipamentos. Em seguida nós temos uma ponte retificadora que está encapsulada de maneira bem compacta. Depois o filtro com esse capacitor grandão aqui. Em frequências menores o capacitor precisa ser maior, porque com uma frequência mais baixa o tempo entre um pico e outro é grande. E aí o ripple seria muito grande também. Aqui o controlador que vai liberar a alimentação do primário desse transformador. Na lateral aqui nós temos um MOSFET, que pode ser um transistor também em alguns projetos de fonte, nesse caso é um MOSFET. Ele está fixado fixado na placa, mas também nesse dissipador. Esse dissipador que vai permitir que ele trabalhe por períodos maiores aí, sem esquentar ao ponto de acabar se danificando. O transformador que eu já havia apresentado. Aqui desse lado nós temos mais uma ponte retificadora, que é um pouco diferente dessa aqui da entrada. Essa ponte retificadora aqui também está fixada nesse dissipador, ela também acaba esquentando bastante, por isso ela precisa desse dissipador. A etapa de filtragem aqui com esses capacitores e outros componentes. E aqui os bornes de saída com tensão, nesse caso, de 24 volts corrente contínua. Aqui mais abaixo nós temos o potenciômetro que vai permitir o ajuste dessa tensão aqui da saída. Nós podemos aumentar ou diminuir um pouquinho essa tensão aqui na saída. Esse potenciômetro ele acaba enganando o circuito de realimentação que vem informar aqui para o nosso controlador se a tensão aqui no borne de saída está correta ou não. Através desse potenciômetro a gente consegue enganar então esse processo de realimentação para que a tensão saia um pouquinho maior ou um pouquinho menor aqui na saída. Aqui nós temos um acoplador para separar fisicamente o circuito de saída do circuito de entrada, para que não corra-se o risco de ter uma tensão mais alta aqui nos bornes de saída. E a partir daqui, aí passa por alguns outros componentes e vai voltar aqui para o nosso controlador, então, para que ele saiba qual tensão está chegando aqui, está saindo aqui na verdade, para que se possa fazer correções à medida que a carga aumenta ou diminui. As vantagens de se utilizar a fonte chaveada são o tamanho e o peso, que são muito menores, o preço também é mais baixo, a tensão de saída ela é estabilizada, há uma maior versatilidade, já que costuma aceitar um intervalo bem grande de tensão aqui na entrada. Existe a possibilidade de ajustar a tensão na saída através desse potenciômetro, ainda que em um nível pequeno. E também há uma proteção de sobrecarga aqui na saída. Quando a carga drenar uma corrente maior do que essa fonte vai suportar, ela acaba entrando no modo de proteção e se desliga para evitar o dano a ela mesma. As desvantagens são o ruído aqui no circuito de alimentação, o ruído que a própria fonte acaba gerando, e também a maior complexidade, que acaba tornando ela menos robusta. Apesar de proteger melhor a carga, ela pode ser danificada com mais facilidade. Essa questão da robustez também vai depender das circunstâncias. Não é que ela seja descartável, mas ela tolera menos os surtos aqui na entrada de tensão. Se você gostou desse vídeo, se aprendeu alguma coisa com ele, não deixe de dar o seu like para nos permitir continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui para o canal. E não esqueça também de se inscrever e ativar o sino de notificações para saber quando forem postados novos vídeos.